E aí pessoal, tudo bom? A nossa aula de hoje é sobre operações com radicais, beleza? Então hoje nós vamos ver a primeira parte, soma e subtração. Depois a segunda parte, multiplicação e divisão. Então vamos lá. No primeiro exemplo, eu tenho aqui 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 2. O que eu preciso para efetuar essa adição? Primeira coisa que eu tenho que observar, se as raízes são iguais. Então perceba que aqui eu tenho raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Toda vez que as raízes forem iguais, eu posso efetuar essa soma. A soma funciona da seguinte maneira, ó. Você vai pegar os números que estão na frente da raiz, ó, 3 mais 4. Aqui você pode colocar dentro de parênteses e repetir a raiz na frente. Então perceba que eu peguei o 3 mais o 4, coloquei no parênteses, repeti a raiz na frente. Agora eu vou efetuar essa soma, ó. 3 mais 4, 7. E repete a raiz. Pronto. 7 raiz de 2 é o resultado dessa soma. Tranquilo? Olha o segundo exemplo. Perceba que eu tenho 9 raiz cúbica de 3 menos 5 raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 3. Percebi que todas as raízes são exatamente iguais. Então, neste caso, é só eu pegar os números que estão na frente, menos 5. Quando não tiver nada na frente da raiz, significa que é 1. Então, você tem, ó, mais 1. Isso aqui eu posso colocar no parênteses e repetir a raiz na frente, ó. Pronto. Agora é só efetuar. 9 menos 5 é 4. 4 mais 1, 5. 5 raiz cúbica de 3. Pronto, está finalizado a parte da soma e da subtração. Agora vamos para o terceiro exemplo. E quando as minhas raízes não são iguais? Olha só, aqui eu tenho raiz de 75, raiz de 12, raiz de 27. Bom, nesse caso, antes de realizar a operação, eu preciso reduzir as raízes a um mesmo fator. Certo? Então como é que eu vou fazer isso? Eu preciso igualar essas raízes, vamos trocar em miúdos. Eu preciso deixar essas raízes exatamente iguais. Como que eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer, fatorar os números que estão dentro das raízes. Então olha só, eu vou fatorar o 75, vamos lá, por 3, que vai dar 25, por 5, que vai dar 5, por 5, que vai dar 1. Pronto. Vou fazer a montagem de acordo com a raiz, é uma raiz quadrada, então os números que se repetem vão formar pares. Eu vou colocar na forma de potência, vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado. Vou fazer a mesma coisa com o 12, ó. Fatorando o 12 por 2, que vai dar 6, por 2, que vai dar 3, por 3, que vai dar 1. Terminou? Vai ficar como? Junta aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 3. Vamos para o 27 agora, ó. 27. Fatorando por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. Como é que vai ficar? 3 ao quadrado vezes 3. Perceba que eu fatorei todos os radicandos das raízes. E agora? Vou colocar dentro da raiz, ó. Então vai ficar lá, raiz de 3 vezes 5 ao quadrado. Repete a próxima, ó. Menos 2 vezes. Aí, raiz de 2 ao quadrado vezes 3. Mais raiz de 3 ao quadrado vezes 3. Então, perceba que eu peguei todas as fatorações e coloquei dentro das raízes. Beleza? Ótimo. E agora? Agora, quem tiver o expoente igual ao da raiz, vai sair da raiz. Então, vai acontecer isso aqui, ó. O 5 vai sair da raiz e vai ficar só o 3. Menos 2 vezes. Aqui, ó, o 2 sai da raiz e fica só o 3 dentro. Mas, aqui, ó, o 3 sai da raiz e vai ficar o outro 3 dentro. Pronto. Perceba que agora eu tenho raízes exatamente iguais. Então, aqui, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 3. Agora é só fazer esse processo, ó. 5 menos. Essa multiplicação aqui você já pode fazer ela, ó. 2 vezes 2, 4, mais 3. Fecha o parênteses, repete a raiz na frente.
Então perceba que eu peguei todos os números que estavam na frente das raízes. E agora? Só resolver. 5 menos 4 é 1. 1 mais 3, 4. 4 raiz de 3. Certinho? Então essa foi a parte da soma e da subtração. Vamos para a próxima? Continuando, agora nós vamos para a parte da multiplicação e divisão de radicais. Então observe aqui o primeiro exemplo. Para realizar uma multiplicação, só o que eu preciso ter é raízes com índices iguais. Então observe que se o índice da primeira raiz for igual ao da segunda, eu posso fazer a multiplicação. Nesse caso, o processo funciona assim, ó. Você vai repetir a raiz e vai multiplicar os números de dentro. 5 vezes 7, 35. Pronto. E aí está feita a multiplicação com radicais. Olha o segundo exemplo. No segundo exemplo, eu tenho 4 raiz de 2 vezes 5 raiz de 3. Eu vou observar o índice da raiz. Ó, se o índice da raiz for igual, é só efetuar a multiplicação. Neste caso, funciona da seguinte forma. O número de fora multiplica pelo de fora. Então, 4 vezes 5 vai dar 20. Repete a raiz, o número de dentro multiplica pelo número de dentro. 2 vezes 3, 6. Pronto. Está feita a multiplicação. Certo? De fora pelo de fora, de dentro pelo de dentro. Tudo isso aqui quando os índices das raízes forem iguais. Vamos no terceiro exemplo, eu tenho uma divisão. No caso da divisão é a mesma coisa. Você vai observar o índice da raiz. Perceba que aqui é 4 e aqui é 4. Então, neste caso, eles são iguais. Então, você vai repetir a raiz, o índice, e fazer a divisão dos números de dentro. 10 dividido para 2, 5. Pronto, está feita a divisão com radicais. Quarto exemplo, mesma coisa, índices iguais, número de fora divide pelo número de fora. Então, 15 dividido para 3 vai dar 5. Repete a raiz e divide os números de dentro. 6 dividido para 2, 3. Pronto, está feita a divisão de radicais, certo? E quando o índice da raiz não é igual? Aí agora nós vamos ver no próximo exemplo. Observe que aqui eu tenho raiz cúbica de 2 vezes raiz quadrada de 5. Então os índices das raízes não são iguais. Então nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso igualar esses índices. E para igualar esses índices, eu vou utilizar o MMC. MMC. De quem? Dos índices. Então, eu vou tirar o MMC desse 3 e do 2 que está aqui em cima. Ó. 3 e 2. MMC você já sabe, é fatoração. Então, vamos lá. Começando por 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. Por 3, 1 e 1. Então, o meu MMC ficou 6. O que eu vou fazer com esse MMC? Vamos lá. 2 passos. Primeiro, eu vou substituir o índice da raiz pelo MMC. Aqui era 3, agora vai ficar 6. Segunda coisa, eu vou pegar o MMC e dividir pelo índice da raiz. 6 dividido para 3 vai dar 2. Esse 2 eu vou colocar onde? Esse 2 vai ser o expoente do radicando, certo? Vou fazer o próximo passo da mesma forma. Olha só. Substitui o índice pelo MMC, então ficou 6. Repete o radicando e divide o MMC pelo índice. 6 dividido por 2, 3. Esse 3 vai virar expoente do radicando. Esse é o processo, certo? Então, primeiro passo, substitui o índice. Segundo, divide o MMC pelo índice da raiz e coloca na forma de expoente do radicando. Agora perceba que as raízes ficaram iguais, ó, índice 6, índice 6. Então o que eu vou fazer agora? Vou resolver a potência que está dentro da raiz. Então vai repetir a raiz mais uma vez, ó, e fazer 2 ao quadrado, 4 vezes, resolve a segunda, ó, 5 ao cubo, 125. Agora sim, a gente vai finalizar o processo. Como? Repetindo a raiz e multiplicando os números de dentro. 4 vezes 125, 500.
Pronto, está finalizado o processo. Então, quando os índices forem diferentes, tem que fazer esse procedimento. Vamos ver o segundo exemplo? Olha aqui o exemplo da divisão. Divisão, mesma coisa. Eu vou observar que o índice aqui é 4 e aqui é 3. Primeira coisa que eu tenho que fazer, igualar essas raízes. Para isso, nós vamos tirar o MMC do 4 e do 3. O MMC sempre é feito do índice, tá? Então, vamos lá. Por 2, que dá 2 e 3. Por 2, que dá 1 e 3. Por 3, que dá 1 e 1. Quanto que deu em MMC? 12, né? Só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 é o MMC. O que eu vou fazer? Vem comigo. Então, olha só. Abre a raiz. Tá vendo esse 4 aqui? Eu vou trocar pelo 12. Então, vai ficar 12 aqui agora. Repete o radicando. Agora, eu vou pegar o 12 e dividir pelo índice, que é 4, e vai o resultado 3. O que eu vou fazer com esse 3? Coloca na forma de expoente do radicando. Divisão, abre a próxima raiz. Tá vendo esse 3? Vai trocar pelo 12, que é o MMC. Repete o radicando e divide o MMC pelo índice, que é 3. Então, 12 dividido por 3, 4. Esse 4 vem para dentro na forma de expoente do radicando. Feito isso, agora você tem raízes iguais. Então, você vai resolver as potências. Ó. Repete a raiz mais uma vez e faz a potência que está lá dentro. 2 elevado ao cubo, 8. Vamos para o próximo. Ó. Repete a raiz. 3 elevado à quarta, 81. Só multiplicar. Pronto, agora sim as raízes estão iguais. Eu só preciso fazer essa divisão. Ó. Como que vai ficar isso aqui? Ora, vou repetir a raiz. Ó, 12. Vou dividir 8 para 81. Como não dá para dividir 8 para 81, eu vou simplesmente colocar na forma de fração. E pronto, está finalizado o meu processo. Então, toda vez que não der para dividir, monta uma fração dentro da raiz. Ok? Então, esse é o procedimento. Agora é só você estudar e partir para a atividade. Até a próxima!